Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de como que funcionam as escolas aqui na França. Lembrando que trata-se da experiência que nós passamos até o momento aqui, ok? The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Bom, hoje nós vamos ter uma participação especial no canal do meu filho, Renzo. É eu mesmo. 16 Audiência. anos, nem parece, né, que eu tenho um filho assim, desse tamanho. É isso aí. Bom, gente, uma pessoa me fez uma pergunta no canal se eu ia continuar falando sobre as escolas aqui na França. Então eu vou falar não só para essa pessoa, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo, depois eu vou escrever. Coloca na tela para ficar mais bacana a edição. É, isso. Então, não só para essa pessoa, como também pode servir de ajuda, né, de orientação para outras pessoas. Lembrando que nós vamos falar aqui da experiência que nós passamos, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu cheguei na França no dia 8 de março. Era uma quarta-feira. Eu saí do Brasil na terça, cheguei na quarta. Na segunda-feira seguinte, a Maeva, que tem 5 anos, ela já foi para a escola. Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela teve 4 dias de folguinha e na segunda-feira ela já começou na escola, que fica na mesma cidade que nós moramos, que é uma cidade super pequena. O Renzo começou 15 dias depois da nossa chegada. Por quê? Porque a escola do Renzo, ela fica numa cidade a 8 minutos daqui, que já é uma cidade um pouco maior. A Maeva e o Renzo estudam em escolas particulares, então eu não posso falar para vocês da experiência de como funcionam as coisas nas escolas públicas. A escola da Maeva custa 19 euros por mês, esse é o particular dela, tá? E aqui tem outro detalhe que talvez, para quem não saiba, a escola, gente, ela só é obrigatória a partir dos 6 anos de idade até os 16 anos. Então, a Maeva começou nessa escola, foi muito bem recebida, virou a sensação da escola, porque a única estudante estrangeira, vamos dizer assim, todos sabem quem é Maeva, todos conhecem Maeva, e pela idade dela, ela está com 5 anos, ela entrou no Moyenne Section. Eu não sei fazer a relação com o Brasil, eu vou verificar e escrevo aqui embaixo. Ela entrou no Moyenne Section, existem 2 professoras e uma ajudante em cada turma, elas se revezam, sendo que segunda, terça e quarta fica uma professora e uma ajudante, quinta e sexta fica a segunda professora e a mesma ajudante, então a ajudante é que fica a semana inteira e as professoras mudam, tá? E no geral, ela foi muito bem recebida. A Maeva, de certo modo, nunca me preocupou, gente, por causa da idade. Com 5 anos, eles absorvem extremamente rápido. Eu já observei um dia desse, nós saímos com a Maeva para visitar uns amigos e ela conversou em francês, ela já conversa em francês e nós só estamos aqui há 7 meses. Então, uma das grandes preocupações das mães, dos pais que estão mudando de país é: meu filho vai falar? Meu filho vai se acostumar? Acredite, ele vai falar mais rápido que você. Então não se preocupe, quanto mais novo ele for, mais rápido ele vai aprender. E o bacana é que na idade dela, ela vai praticamente falar francês sem sotaque. Ah, outro detalhe, tá? Comum às 2 séries, é que tanto o Renzo quanto a Maeva, quanto na Europa inteira, gente, as escolas são o dia inteiro, é período integral. Não é como no Brasil, que só você faz o turno da manhã e vai para casa. Ou você estuda de tarde e de manhã fica em casa. Não, aqui na Europa é o dia inteiro. Bom, então a Maeva, como está na mesma cidade que a gente mora, é 5 minutinhos a pé. Por sinal, eu estou aqui do lado da escola dela. O Renzo já precisa de uma locomoção para a escola. E aí nós pagamos uma taxa de ônibus escolar para eles. Sendo que o ônibus escolar, gente, aqui é extremamente bonito, viu? Confortável. Vou até botar uma foto dele aqui, por aqui pela tela. E
É tipo um ônibus de viagem, só que não tão de viagem assim, não é 2 andares nem nada, mas é um ônibus extremamente... Para vocês, o que acontece? As escolas, por exemplo, a escola do Renzo fica numa cidade maior a 8 minutos. Todas as cidadezinhas menores que tem ao redor dessa cidade maior, colocam seus filhos para estudar nessa escola. É isso aí. E aí o ônibus sai passando, tem o horário para ele pegar as crianças, tem a parada certa para ele buscar cada criança, adolescente e levar para a escola a tempo. Não, mas tem um porém. Não é um ônibus que vai passar em Não, todas não as é para cidades. pegar tudo, são muitos ônibus. São vários, É. tem que explicar isso. São vários ônibus, um de cada cidade. Aqui da cidade que a gente Isso. mora, de Filipsovô, vem 2 ônibus. Ele chega cedo na escola e o outro chega um pouquinho mais tarde, acho que uns 5 minutos mais demorado. Então, aqui são 2 ônibus e em outras cidades, Isso. como... Deve ter mais 2 ou 1, dependendo da demanda da cidade, tá? Porque o que acontece? O ônibus, gente, ele deve ter aproximadamente de 35 a 40 lugares, vamos dizer assim, e não pode ninguém em pé. Não. Todo mundo tem que estar Sentado. sentado e com cinto de segurança. Eles falam para as pessoas que não estão com cinto colocarem os cintos pela segurança. Aí depois que todo mundo faz isso, eles ligam e vão deixar as pessoas na escola. Bom, então nós pagamos a taxa do ônibus. O ônibus aqui, gente, eu vou falar o preço que nós pagamos, tá? Nós pagamos 164 euros por ano. Se você pegar 164 euros e dividir por 10 meses, não 12, vai dar um valor insignificante por mês, sendo que você paga ele de uma vez só. Eu não sei se tem parcelamento do ônibus, nós pagamos de uma vez só, tá? Então é barato, se você for comparar, é barato, tá? Na escola tem o restaurante, que aqui chama de cantina, que eles vão fazer a refeição. Almoçar. O que eu observo nas escolas das crianças menores, gente, não tem intervalo para o lanche, como no Brasil, que você tem aquele recreio brasileiro. Lá pelas 10 horas, Isso, assim. que você lancha e depois você vai brincar. Aqui na França, gente, eu não vi ninguém fazendo lanche, tá? Então a criança toma café, ela tem o intervalo dela, que é que eles chamam mas é para brincar, recreação. Eles chamam de recreação, mas é para brincar. Eu não tenho ninguém fazendo lanche. Meio-dia eles saem e vão à cantina. A Maeva não vai à cantina porque a gente mora a 5 minutos daqui. Eu não estou trabalhando, então eu busco ela, levo em casa, 1h15 eu trago de volta. No caso do Renzo, já não dá para fazer isso porque a cidade da escola dele é um pouco mais distante e não daria tempo mesmo de carro e iria ficar conturbado. Então ele almoça lá. Então nós pagamos o ônibus e nós pagamos a cantina, que já está incluso na mensalidade da escola. A escola do Renzo, gente, ela já custa 119 euros por mês. Então já é uma escola mais cara, mas em compensação é uma escola, na verdade, que tem uma estrutura muito boa aqui na região. Inclusive, parte dela é dentro de um castelo. E fora outras vantagens. E nessa mensalidade está inclusa a escola e a cantina. Se você tem a possibilidade de colocar seu filho para almoçar em casa, você não precisa ter despesa com a cantina. Eu não sei exatamente qual o valor da mensalidade sem a cantina, tá? Eu pago 119, eu e meu marido pagamos 119 euros por mês com a cantina. Com relação à cantina, o que tu poderias falar? Como é o teu almoço? Bom, em relação a isso, a gente vai... Quando toca a hora a gente sai para comer 12h45 aqui. A gente tem que fazer uma fila, né, para chegar até a cantina, porque enquanto a gente está chegando para comer, eles estão saindo. Em relação à cantina, quando é um lugar grande, quando eu cheguei na escola, eles me entregaram uma carta que vem com, como é que eu posso falar? Chip? Como se fosse um chip que você passa lá na máquina. Depois que você passa, que a máquina confirma, eles te dão uma bandeja, obrigado, e você se serve com o que tem lá. Tá esquecendo as palavras, gente? Eu ia falar prancheta.
Você pega a bandeja e todo dia é uma comida diferente. Alguns Tem dias a comida é dia muito boa. que o Renzo vem feliz da vida e tem dia que ele não vem feliz da vida. Tem porque... dia que é tipo cheeseburger com batata frita e tem dia que é feijão verde com... Ele não é amante de legume, tá, gente? Não. Só pra constar. Gosto de Algumas batata, coisas. cenoura. Eu não vou listar porque vai demorar muito, mas eu exatamente. gosto de bastante coisa. Mas ele é meio chatinho para comer. Pior ainda é a maeva. Então eu tenho muito medo de colocar a maeva na cantine, porque, gente, eu não consigo imaginar a maeva na cantine. Ela é muito, muito, muito chata para comer. Principalmente aqui que a alimentação deles é baseada em folha. Folha não, em vegetal, né? Em vegetais, legumes. Então, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que tanto para ir na cantine quanto para pegar o ônibus, você tem uma carteirinha, tá? Você tem que apresentar para comprovar que você é um aluno. Que você é um aluno, que você tem direito a subir naquele ônibus e ir e voltar. Agora sim, deixa eu contar para vocês como que o Renzo foi recebido, tá? E depois ele vai falar da experiência dele. Quando nós matriculamos o Renzo, nós falamos que se tratava de um adolescente. Então aquilo que eu falei, gente, quanto mais nova é a criança, mais rápido ela aprende. Mas também, então assim, quando eu vim para a França, a minha preocupação nunca foi a maeva. Eu nem me preocupei com maeva, porque eu sei que pela idade, como ela nem foi alfabetizada no Brasil ainda, ela ainda estava aprendendo as vogais, eu sabia que ela não ia ter problema aqui. A minha preocupação sempre foi o Renzo, porque a vivência que ele tem da língua portuguesa é muito maior 16 anos. Que a da maeva, tá? Então, assim como outras mães eu vejo nos grupos por aí perguntando, eu tô com um filho de 14, de 15, ele vai se acostumar, vai se adaptar. Gente, vai. Isso também tem muito a ver com a vontade do seu filho. Se o seu filho tá vindo para a França, feliz. Eu acho que isso conta muito, tá? Eu acho que quando ele tá vindo feliz, tem mais chance dele se adaptar melhor à rotina escolar aqui, que por sinal é muito diferente da rotina brasileira, tá? Para começar, que é o dia inteiro de aula. Como o Renzo veio para a França, não só porque minha mãe tá indo, eu tenho que ir, não, ele veio porque ele quis, ele era um dos mais interessados em vir, em primeiro lugar. Eu acredito que em termos de responsabilidade e evolução, ele cresceu. Porque assim, eu não via o Renzo tão interessado no Brasil na escola, gente. O Renzo, para ser honesta, na escola no Brasil, ele não era ele não era um mau exemplo, porque ele sempre foi comportado. Mas em termos de estudo, de se dedicar, de se interessar, se envolver realmente com o estudo, isso ele não tinha não, tá? Mas eu percebi que ao chegar aqui, devido tudo ser novidade e devido também ele ter sido muito bem recebido pela escola, ele demonstra um interesse que no Brasil eu não via. Bom, cada turma ou cada série, acho que cada série tem um professor-chefe, vamos dizer assim. Professor principal. Professor principal, que eles chamam aqui. O Renzo, por ser estrangeiro, foi colocado sob a responsabilidade de uma professora espanhola. Ela é espanhola ou ela é francesa? Ela é espanhola. Ela é espanhola. Porém, ela é professora de espanhol, de mas espanhol fala francês. E vive aqui na França. Tá? Então, pela proximidade do espanhol com o português, ele ficou sob a responsabilidade dela. E essa mulher, gente, eu nem sei o que dizer para vocês de tão maravilhosa que ela foi, porque além dela ser super gentil, educada, sorridente, sabe aquela pessoa de energia boa que tu chega e tu já... Ela te recebe bem, sabe? Tipo, tu sabe que ela tá fazendo aquilo no teu coração? Exatamente. Então, quer dizer... ele foi muito bem recebido e acolhido por ela. Ela que ficou responsável de ensinar como funcionava a escola, como mostrar tudo. Sendo que, quando o Renzo chegou, ele chegou em março, né? Março já é quase o final do ano letivo aqui. Junho e julho.
Gente, é curioso eu falar esse ano porque a gente não mudou de ano, a É, gente verdade, continua em verdade. 2017. Continua em 2017. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ano letivo na França não é a mesma coisa que no Brasil. No Brasil, o ano letivo é de janeiro a dezembro, correto? Na França não é. Ele começa em setembro, na França e na Europa inteira, tá? Ele começa em setembro e ele acaba em junho do ano seguinte. 2018 que vai acabar. Como eu Exato. cheguei no final deste ano, Deste e já ano começou letivo. no mesmo ano, então a gente acaba falando no passado, é. sendo que é o mesmo ano. Então Sendo é que uma confusão. é meio assim, né? Mas acho que dá para entender. Enfim, então no final desse ano letivo, que é o ano letivo 2016-2017, nós fomos chamados para ir na escola e falar como nós estávamos nos sentindo em relação à escola. Ele também foi entrevistado e saldos positivos, claro. E nos foi questionado o que ele pretende ter como formação. Porque o que acontece? O Renzo aqui ele está como se fosse no último ano. E indo no segundo grau, aqui, o segundo grau do Brasil são 3 anos, né? Primeiro ano, segundo e convênio. Aqui na França, o segundo grau deles são só 2 anos. Eles chamam de lycée. E como o Renzo já tem 16 anos, como eu falei para vocês, ele não é mais obrigado a ir para a escola. Então, se ele chegar para a gente e disser, eu não quero mais estudar, eu quero fazer um curso técnico, eu não posso obrigar. Pelas leis da França, das coisas aqui, eu não posso obrigar. E também as escolas, quando tem mais de 16 anos, elas não são obrigadas a receber seu filho. Bom, de todo modo, ela nos orientou a conversar com ele sobre que profissão ele queria ser, né? Então, aqui, gente, nem eu sei o que eu quero ser aqui, o que eu quero ter como trabalho, porque tem... Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem curso para tudo. Tem curso para ser faxineiro, tem curso para ser cabeleireiro. Eu sei que tem também no Brasil, vamos lá. Mas vocês hão de concordar comigo que no Brasil existem certas profissões que elas são tidas como inferiores. Umas são supervalorizadas, como advogado, engenheiro, médico, e outras são consideradas um pouco inferiores pela sociedade. A gente sabe que isso existe, eu não estou falando mal do meu país. A questão é que aqui a gente quase não vê essa diferença. Não tem uma, digamos que... Não tem preconceito, a verdade é essa. O cara que ele vai fazer o jardim da rua, ele teve que estudar para ser jardineiro. Nunca vai ter uma pessoa que vai, por exemplo, chegar e menosprezar aquela pessoa por causa da profissão dela. A pessoa que faz faxina aqui na França, ela não ganha tão mal, tá? E as pessoas chegam para fazer faxina dirigindo seus carros. Né? E assim, a gente vê que faxineira geralmente no Brasil é uma profissão que as pessoas passam uma certa necessidade. Por isso são faxineiras, por isso são domésticas, por isso, ou porque não estudaram, não tiveram oportunidade. Então, quer dizer, nós fomos chamados na escola para saber o que é que ele queria ter como profissão e se ele queria continuar na escola agora, no ano letivo que começou em setembro. E nós dissemos que sim, que ele ia continuar na escola, porque é fundamental para ele, até pela convivência com a língua francesa. Por enquanto, até o momento, ele está escolhendo a área de esportes. Né? Mas aqui você vai para o lycée já de olho na tua profissão. E as provas que vão ser aplicadas a você são mais ou menos relacionadas à profissão que você quer. Então, se você quer ser um contador, você vai fazer um lycée para contador, que é o segundo grau. Se você quer ser um advogado, você vai fazer um lycée mais voltado para o lado de advogado. E isso não quer dizer que você vai entrar na faculdade, tá? Você pode chegar lá, fazer a prova do BAC, que é o que eles chamam aqui de BAC, e não passar, porque é puxado. Tá? Então, por enquanto, nós estamos nessa parte de que ele quer algo na área de esportes, talvez professor de educação física, a gente não sabe ainda, né? Vai depender dele, buscar o que ele quer para ele. Então, assim, gente, o Renzo vai falar um pouquinho de como é a questão do respeito aos professores aqui. Gente, tem nada a ver com o Brasil.
E também a gente não chama o professor pelo nome, como a gente faz no Brasil. É sobrenome aqui. Ei, Miguel, ei, Thiago, não sei o que não. Você tem que falar Monsieur, Madame. Exatamente. E o sobrenome da pessoa ou só Monsieur e Madame. É. Quando o professor chega na sala, o que vocês fazem? Bom, quando a gente entra na sala, que o professor, todo mundo entra, primeira coisa, você tira seus materiais que você vai fazer o trabalho e permanece em pé. Você só pode sentar quando ele autorizar. Se ele não autorizar, todo mundo de pé. Todo mundo de pé, gente. Eles levam numa boa, respeitam, tudo normal. Em relação, bom, os meus professores, se você tem uma dúvida a ser tirada com o professor, tem que levantar a mão e esperar. Enquanto ele não olhar para você, você não pode, Monsieur, Madame, não, tem que esperar. Você espera ele chegar até você e aí você tira a sua dúvida. Em relação, tem alguns professores mais rígidos que, por exemplo, se você quiser levantar para ir pegar um material seu ou alguma coisa, você tem que pedir. Tem alguns professores que não, que você levanta, pega e senta. Mas tem alguns que são mais rígidos, que você tem que levantar a mão, falar, Monsieur, eu posso pegar meu estojo, meu livro, por respeito São a aqueles ele. que ficam nos armários, né? Porque o material da nossa escola, ele é diferente. Ele não é tipo, você não leva para casa, você pode levar para casa, porém ele fica num lugar, né, atrás das cadeiras. E, por exemplo, tem aula de história, pega o livro na página tal, você vai lá, pega e tá lá. E assim é muito mais fácil, porque você não esquece, né, como já aconteceu comigo no Brasil várias vezes, de levar um caderno que não era o dia. E também facilita por você não carregar uma mochila tão pesada. É verdade. E outra coisa, em relação sobre os livros que você recebe aqui, eles não são comprados, você não compra. São todos usados. São todos usados. Você recebe o livro e na capa do livro... Contracapa. Na contracapa, obrigado. Na contracapa dele tem um logo da escola, um logo oficial, como se fosse uma marca d'água. E lá você escreve a classe que você tá e o seu nome, né? Que eu sou da troisième E o A. ano. Isso. E o ano que você usou. Quando eu recebi o meu livro de história, eu vi que desde 2012 o livro está sendo usado por gente de outras turmas. Tem os nomes, isso, e assim, você tem que cuidar do livro. Você tem que encapar ele, cuidar, porque quando no final do ano letivo você vai devolver, porque ele vai servir por outro aluno em outra turma. Então, assim, gente, é uma coisa que vocês podem dizer, não funciona. Funciona, sabe? Todo mundo segue a regra, ninguém, sabe, faz diferente. É como se fosse um bando de soldadinho mesmo, sabe? Seguindo um costume. E é um costume antigo, porque o meu marido falou que quando ele era criança já era assim. E é um costume que se mantém até hoje. Isso é uma coisa característica também da França, tá? Porque o tempo que eu estou aqui, eu observo que a França é um país... Eles são mais polidos, né? Eles são mais polidos e eles são mais... como é que a gente fala a palavra? Eles são mais conservadores em relação a isso, tá? Até na forma de você cumprimentar uma pessoa, existem duas formas de cumprimento. Como você não vai cumprimentar um professor de forma informal, jamais você vai dar 2 beijinhos em professor. Nunca, não eu passei existe por isso, gente. O resto como pagou a minha mãe mico. estava falando aí, que a gente foi fazer uma entrevista, na hora de me despedir da coordenadora, não era nem a professora, não era nem a professora, era a coordenadora. Eu fui com a mão e assim... Pra dar 2 beijinhos, ela recuou. Na hora ficou tipo... Gente, na mesma hora. Eu fiquei tipo... Eu primeiro não entendi, eu tinha me esquecido que não podia. Eu olhei, aí a minha professora principal, de espanhol, falou que não era assim. Eu fiz assim, perdão, me desculpei, né? Porque realmente eles levam muito a sério. Eles são conservadores em relação a isso. E com relação ao francês, gente... Aqui nós falamos em português, nós falamos muito em português, mas eu sei que na escola ele já dá o jeito dele de se comunicar com os amigos dele sozinho. Eu falo, na verdade eu falo, não é? Se eu podia chegar aqui e dizer, não tô falando, mas de quando eu cheguei pra cá e de como eu tô agora, eu percebi bastante a diferença. Eu erro algumas coisas, né? Mas eu me comunico bem melhor. Eu
sei o que eles estão falando, eu consigo entender. Eu entendo bastante, porém, na hora de responder, eu acabo... Ele tem dificuldade. Um pouquinho me dificulto, mas converso com eles, eles falam, conversam comigo, aí eles são muito gente boa, pessoal. Então, assim, a lista de material dele, nós pagamos uma taxa para a escola para fornecer. Essa taxa custou 32 € apenas e eles forneceram todos os classeurs, que são as pastas. Onde que vai cada aqueles, matéria. pastas e fichários, onde vai cada matéria. Eles fornecem também as folhas onde você escreve, as folhas do caderno, do fichário, vamos dizer assim, tá? E fora essa taxa de 32 €, nós também recebemos uma lista pequena, une petite liste, para comprar algumas outras coisas, como calculadora científica. Que a gente já usa. Isso. E outros materiais. Só que assim, gente, não tem como comparar com o Brasil. A lista de material do Brasil é exorbitante. O mais caro foi a calculadora, que foi 15 €. Eu achei que ia ser uma facada. Eu pensei que tipo a calculadora assim, uns ia ser 40, 30. 50. Não, eu pensei em 40, 50. Mas aí quando chegou no supermercado, eu disse, 15 oi, 15 € e é uma 15 calculadora €. bem top. bem boa, sabe? Bem... Não sei qual é o material das escolas públicas, tá? Mas eu acredito, pelo que eu já conversei com outras mães que têm filhos em escolas públicas, não se preocupem com lista de material aqui, tá? Não é nenhuma exorbitância, vocês vão ficar realmente surpresas de ver o que eles pedem. Pois é isso. É isso. Bom, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários pra mim. Perguntem, eu vou tentar descobrir se eu não souber. Essa parte eu faço. Deixa o like, tá bom? Muito obrigado. Deixa um comentário aí se você tem alguma dúvida, beleza? Aqui em cima, por favor, coloca. Vai estar link para outro vídeo, caso você esteja interessado em ver. Aqui na tela, agora nesse momento, provavelmente ela colocou o canal para você se inscrever. Se inscreve aí, beleza? Já disse para deixar like, comenta, compartilha. Vai que a sua amiga, sabe a sua amiga aí, tá indo para França ou para alguma parte da Europa? Manda esse vídeo para ela, beleza? É isso. Vem cá, Maeva. Como é que fala no final, Maeva? Se inscreva no canal. Isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, Que tá vai bom? ajudar a gente. Sabe por que ela tá falando isso? Porque ela assiste outros canais e as pessoas falam isso no final. Gente, eu não ganho dinheiro com o YouTube, tá? Mas eu fico muito feliz de ter mais inscritos aqui, tá bom? De a gente ter com quem falar, a verdade é essa, tá bom? É esse o sentimento que eu tenho. Então, muito obrigada, um beijo enorme pra vocês, muita luz na vida de vocês. E se esse vídeo tiver bastante like, eu apareço no próximo. Tchau! Desafiou! I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon